Convidamos o vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais de Minas Gerais, SINPEF-MG, senhor Christian Ribeiro, para fazer uma contextualização do dia de ontem, que foi o primeiro dia do segundo seminário. Por gentileza, Christian. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, aos professores, estudantes, profissionais da área de segurança pública. Minha função aqui é mais dar uma ambientação do primeiro dia para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, né? E eu gosto de fazer uma pequena nota, que na 10ª edição do evento eu vou continuar fazendo essa nota, até está bem claro, né? O nome do evento é Seminário Internacional de Modernização das Polícias Judiciárias, mas nós não estamos tratando de polícias judiciárias, porque nós não estamos tratando de polícias de apoio ao judiciário, nós estamos tratando de polícias de investigação, ou como é conhecido em Portugal, e alguns pesquisadores adotam aqui, polícia criminal, né? E não estamos tratando dos órgãos polícia judiciária, ou polícias de investigação, ou polícia criminal. Estamos tratando da atividade de polícia criminal, atividade de polícia de investigação, que pode ser exercida por, ou poderia ser exercida por diversos órgãos, né? No primeiro dia, nós tivemos a participação do professor Cláudio Beato, que fez uma avaliação da situação atual do sistema de segurança pública, né? E alguns pontos que chamaram a atenção é que ele ressalta que tem sido comum as reformas nos sistemas de segurança pública em boa parte dos países, especialmente na América Latina, e o Brasil é o único lugar que não tem passado por essas reformas, né? Nenhuma discussão não se iniciou no nível que nós precisamos, né? E que no nosso sistema não existe uma articulação, uma integração dentro do sistema de justiça criminal e polícias, né? E hoje nós temos um modelo do século XIX para problemas do século XXI. Ele apresentou análise de algumas determinantes e padrões de criminalidade, né, principalmente relativos aos crimes de homicídio, e fez um breve relato sobre a Pesquisa Nacional de Vitimização, que aponta que apenas 30% dos crimes geram boletins de ocorrência, né? Então, existe uma grande subnotificação das ocorrências criminais. Apenas 30% das ocorrências criminais chegam ao conhecimento da polícia e, por isso, poderiam ser tratadas, né? E, em relação às soluções ou medidas que devem ser adotadas no Brasil, do que ele aponta muito relevante ele definiu como a armadilha da constitucionalização das polícias. Hoje nós temos uma previsão constitucional da forma como as polícias são organizadas no Brasil, o que gera uma certa rigidez, né? O que não promove uma flexibilidade para a gente poder ajustar os modelos de polícia às realidades de cada uma das regiões muito díspares que nós temos no Brasil, né? Então, uma reforma das polícias passaria pela própria alteração do texto constitucional, né? Já o professor Arthur Trindade tratou da investigação criminal, os seus problemas e desafios, né? Ele apresentou os resultados de uma pesquisa da investigação de homicídio em várias regiões, né? E por que o crime de homicídio é sempre um dos principais crimes considerados nas pesquisas? Porque é um dos crimes que tem alto índice de solução no mundo todo, né? A pesquisa internacional mostra isso. E em alguns países, como o Japão, esse índice chega a 95%, Canadá 80%, nos Estados Unidos, onde tem um índice baixo de elucidação de homicídios, 65%. Um dos palestrantes da Polícia Judiciária de Portugal que esteve aqui relatou que em Portugal gira na casa dos 85% a elucidação de homicídios. No Brasil, apesar de não termos índices confiáveis sobre a situação de homicídios,
as pesquisas indicam que gira em torno de 5%. Uma diferença muito grande e certamente um índice que, de longe, beira o aceitável ou desejável, né? E ele tratou de alguns mitos que existem sobre a investigação criminal, né? Algumas percepções que, inclusive, os próprios profissionais têm, né? Que de um modo como a investigação ocorreria, né? Que alguém relataria um crime para a polícia, que o investigador examinaria a cena do crime, interrogaria pessoas, e, por último, um suspeito seria identificado e confrontado com provas irrefutáveis sobre sua culpa, né? São mitos que existem, que a população carrega e que os próprios policiais carregam, e que, confrontados com a realidade, que não bate com isso, se sentem cobrados até, que deveria ser assim, né? Na realidade, muitos crimes não são notificados à polícia, ou muitos crimes que chegam ao conhecimento da polícia não chegam porque alguém, né, ou a vítima levou ao conhecimento. Muitas vezes esse policial não vai ao local investigar, e muitas vezes, na realidade, não se consegue identificar um autor, e por isso ele discutiu da eficiência, né, e que existe um processo natural de seletividade das investigações dentro das polícias, né? E o problema, ele relata que o problema não é haver seletividade. A seletividade, inclusive, é importante para que se consiga fazer todo o trabalho, ou um trabalho efetivo de polícia. O problema é que no Brasil nós não temos diretrizes para a seletividade. Essa seletividade é feita por critérios pessoais ou locais, e não a partir de políticas criminais ou diretrizes ou estratégias dos órgãos de polícia ou do governo, secretarias, ministérios, né? E um ponto final que ele colocou é a necessidade ou uma proposta de aumento de controle da atividade de investigação criminal, né? E que isso, que a princípio poderia ser percebido como alguns policiais como sofrendo tendo um impacto negativo na eficiência das investigações, ele alega que, na verdade, geraria um aumento da eficiência, visto que isso aumentaria a credibilidade e confiabilidade das instituições e da sociedade no trabalho desenvolvido pelos policiais, né? O professor Eugênio Pacelli tratou da investigação criminal, o sistema acusatório, o juizado de instrução, deu uma brilhante aula de direito aqui. Como eu não sou formado em direito, eu fiquei um tanto quanto prejudicado na compreensão, mas mesmo alguns colegas formados na área, que já tiveram aula com ele, me relataram que a aula foi um pouco profunda mesmo. Mas alguns pontos importantes que me saltaram aos olhos, né, na posição de profissional policial, foi a posição dele contra a PEC 37, e a questão da PEC 37, na verdade, é um monopólio da investigação criminal no Brasil por na verdade, duas instituições, e mais especialmente por um cargo dentro dessas instituições, né? E na contramão do que é a tendência mundial de você ter múltiplas agências, inclusive agências de característica não policial, que desenvolvem a investigação. E outro ponto importante é que o professor Pacelli foi um dos membros da comissão de juristas que trabalhou no texto do novo Código de Processo Penal, e ele relatou que ele considera que o texto não está pronto para aprovação ainda, que demandaria aí uns 5 anos de trabalho ainda para esse texto estar num ponto pronto para ser aprovado. E um ponto que deve ser observado é que o texto já foi aprovado no Senado, né? Está indo para a Câmara, então corre o risco desse texto ser aprovado, votado e aprovado, sem ter os devidos ajustes, né? Por fim, ontem tivemos uma mesa redonda com a participação de policiais, né? O agente de Polícia Federal Luiz Baldens, que trabalha na Polícia Federal do Brasil, e o inspetor de polícia Rui Miguel, da Polícia Judiciária de Portugal.
essa palestra é importante para mostrar, fazer alguns comparativos com o modelo de polícia que a gente tem, modelo de investigação e o modelo de polícia que nós temos no Brasil. Um ponto primeiramente relevante é que lá eles têm 3 órgãos de polícia criminal, ou 3 órgãos de polícia que desenvolvem investigação criminal, que seria a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, que são polícias que fazem o policiamento ostensivo, o policiamento de manutenção de ordem e fazem investigação. E são órgãos de investigação criminal de competência genérica. A Polícia Judiciária é um órgão especializado de investigação criminal. Então, cuida daqueles crimes descritos, um rol de crimes descritos em lei, que tem competência específica e as outras polícias não poderiam atuar, a não ser em alguns casos com anuência da Polícia Judiciária. Para nosso comparativo, principalmente os policiais, é interessante, foi abordada a questão do ingresso e da carreira na Polícia Judiciária, onde o ingresso é por uma formação multidisciplinar, inclusive ele relatou que tinha colegas psicólogos, antropólogos, que o chefe dele é sociólogo, e a carreira, você entra como inspetor e ascende dentro dessa carreira, porque seria o cargo de inspetor, inspetor-chefe e coordenador. Então, você ascende dentro dessa carreira a partir da experiência profissional, você tem um tempo mínimo em cada um desses postos para poder ascender, e é feito um concurso interno ou uma seleção interna para ascender esses postos, né? Bem, esses foram os pontos que nos chamaram a atenção, né? Especialmente na perspectiva devo esclarecer sempre isso, que o nosso olhar é um pouco acadêmico e um tanto quanto de profissionais da área de segurança pública. Então, nós estamos sempre olhando para essas palestras numa perspectiva de encontrar soluções para os nossos problemas, para os nossos dilemas, para nossos processos e rotinas diários nos quais nós estamos envolvidos, né? Então, concluo assim minha fala. Gostaria só de convidar o deputado estadual Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para fazer as últimas palavras. Bom dia a todos e a todas. Uma rápida saudação. Hoje estamos na pauta da Assembleia com algumas questões polêmicas, né? Cadê o Daniel, o nosso juiz que estava aqui? Inclusive o projeto de vocês que está lá, né? A Magis já está no meu gabinete me esperando até para que o projeto seja votado hoje. Olha, a minha saudação às entidades todas parceiras desse evento, que debate a modernização da Polícia Judiciária, especialmente as 2 entidades que estão sempre presentes lá na Comissão de Direitos Humanos, que é o Sindicato dos Policiais Federais e o Sindipol, está aqui Rodrigo e o Denilson. E pode parecer estranho, né, que essas 2 entidades sejam tão parceiras assim na Comissão de Direitos Humanos. Comissão que eu tenho 19 anos como deputado e 19 anos presente nessa comissão, como presidente, como vice-presidente, já estou há 14 anos, 13, 14 anos como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e os que me conhecem aqui sabem que a nossa luta tem sido sempre nessa perspectiva da questão dos direitos humanos. E é interessante que nesse espaço aqui, nesse auditório, como os advogados gostam de falar, né? A casa de Afonso Arinos, né? Com 21 anos de idade, foi 20 anos de idade que eu comecei minha militância política, exatamente numa assembleia de greve dos professores da rede estadual, aqui nesse auditório, quando nós estávamos com vários companheiros líderes do movimento,
entre eles o ex-ministro Luiz Duce, presos no DOPS. E nós aqui, eu jovem professor de História e de Ensino Religioso da rede estadual, nós estávamos aqui nesse auditório definindo os rumos da greve. Foi nesse auditório também, em 1980, que eu participei de várias reuniões preparatórias da criação do Partido dos Trabalhadores. Então aqui realmente transpira a democracia, transpira as conquistas do Estado Democrático de Direito. E é bom que a gente pense a investigação criminal, pense a modernização das polícias judiciárias nessa perspectiva do Estado Democrático de Direito. A democracia, hoje, aparentemente consolidada nesse Brasil, ainda é muito frágil. Nós só vamos realmente ser uma democracia real e efetiva quando os fundamentos do Estado Democrático de Direito estiverem alicerçados e solidificados, especialmente dois deles, que são previstos no artigo 1º da Constituição Federal, que é a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Eu acho que quando a gente fala de soberania ou das outras questões previstas nos fundamentos desse Estado Democrático de Direito, eles já são destacados e valorizados pela sociedade. Eu acho que nós precisamos de cidadania. E o que é uma polícia cidadã? Uma polícia que realmente viva, transpira e construa a cidadania. Evidente não vai ser o modelo de polícia que nós temos hoje. Evidente que não é. Que a gente tem que repensar um novo modelo. Que modelo de polícia é esse? Que nós precisamos ter greve da Polícia Civil em Minas Gerais para lutar por uma lei orgânica, já estando aí há 2 décadas e meia da nova Constituição Federal, a Polícia Civil de Minas Gerais não tem uma nova lei orgânica. Que é isso? Isso é um absurdo. Os dispositivos da lei orgânica antiga são anacrônicos, nos lembram Estado Novo e ditadura militar. E agora nós estamos tendo que ter pressão, mobilização para uma nova lei orgânica. E onde os avanços são tímidos, discutidos, e fica parecendo como se fosse um crime discutir, eficiência, eficácia e horizontalização nas relações da polícia. Porque na cabeça de muita gente, polícia judiciária é só o delegado. Quer dizer, a visão da tal delegatite, como alguém disse para mim ali há pouco antes, é um absurdo. Então eu acho que a gente tem que avançar nisso. Como falar em Estado Democrático de Direito, que a Comissão de Direitos Humanos realizou há 1 ano e meio atrás uma audiência pública para discutir a autonomia da perícia da Polícia Federal, que os delegados entendiam que o perito, antes de terminar o seu inquérito, teriam que levar para aprovação do delegado da Polícia Federal. Nós tivemos que trazer o ouvidor da Polícia Federal, representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério de Direitos Humanos, para discutir que 69, 70 peritos que nós temos aqui em Minas Gerais na Polícia Federal, não tivesse a interferência do delegado no seu trabalho de perícia. Vencemos com sequelas, com cicatrizes. Que democracia é essa? Que Estado Democrático de Direito é esse? Quando policiais federais de Minas Gerais são proibidos de irem numa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Uai, não sei, espero que tenham sido permitidos para vir pelo menos aqui nesse seminário, porque na Comissão de Direitos Humanos foram proibidos agora, 3 semanas. Aonde nós estamos? Que poder é esse? Então a gente está vendo como que as mazelas internas são tão grandes. Então por isso que esse debate é importante, e a pedido do Rodrigo, eu já conversei com o Denilson hoje, nós vamos também fazer uma videoconferência via TV Assembleia para fazer uma síntese da discussão do inquérito criminal, da modernização das polícias na Comissão de Direitos Humanos, nessa perspectiva da defesa do Estado Democrático de Direito. Então nós vamos marcar,
e vamos fazer a videoconferência, permitindo que no interior, núcleos, né, de policiais, de advogados, de juízes, Daniel, você levar isso até a Magis também, possam estar participando e possam estar discutindo, né, numa sociedade democrática, que polícia nós precisamos, que polícia nós queremos. E aí vem o outro esteio do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana. Se você não exerce a cidadania, e já nos dizia o velho Aristóteles, há muito tempo atrás, 2 séculos e meio, que ser cidadão é ter poder. Ser cidadão é ter poder. Então, se as pessoas não têm poder, como que fica a dignidade da pessoa humana prevista na Constituição? Essa dignidade tão ultrajada, tão violada, né? E ainda quando você encontra uns cara pálidas, igual hoje na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, para falar aqueles absurdos, aqueles impropérios, né? Que é pior do que usar o nome de Deus em vão, né? Se ele conhecer os 10 mandamentos, aquilo é muito pior ao falar sobre os negros, sobre o público LGBT, né? Pior que usar o nome de Deus em vão. Então eu acho que essa dignidade da pessoa humana que é ultrajada, quando a gente vê os casos aí de pedofilia, a gente conversava há pouco, né? Como são violentos esses casos, ou quando a gente vê, por exemplo, que a nossa eficácia em relação aos homicídios é de 5% no país. Quer dizer, então a dignidade da pessoa humana tão ultrajada. Então, só quero deixar claro aqui que a Comissão de Direitos Humanos é parceira. Hoje a gente continua atuando muito para apagar incêndios, porque os incêndios são muitos, mas um processo como esse é para a gente criar mecanismos de defesa, de prevenção a incêndios. Então a gente vai continuar colocando, Daniel, Denilson, a Comissão de Direitos Humanos nessa parceria aqui com vocês. Bom debate, tenho certeza que os resultados desse debate vão realmente ajudar a consolidar essa visão da polícia que nós precisamos no Estado Democrático de Direito. Obrigado. Com toda certeza não é essa. Com toda certeza não é essa. Então a gente tem que ver o que nós vamos colocar no lugar. Obrigado. Obrigado, deputado Dorval Ângelo, pelas palavras. Obrigada, Christian Ribeiro, pela contextualização do seminário, pelo dia de ontem, por todas as atividades